sou o Bruno, né? Sou assessor de planejamento aqui na Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Trabalho aqui desde 2017, início de 2017, que eu comecei a trabalhar aqui. Eu encontrei a vaga aqui para a associação no anúncio de jornal, se eu não me engano, em 2015. E enviei currículo, tal, tudo certinho, fui chamado para uma entrevista, né? Aí, na época, a pessoa que me entrevistou disse que para aquela vaga em questão não estava compatível com o que eles estavam precisando, porém que futuramente eles estariam abrindo uma outra vaga para a qual eu estaria mais adequado, e daí ela perguntou se eu tinha interesse. Eu disse que eu tinha interesse, daí deu um tempo, eles me chamaram novamente para uma nova entrevista. Vim, daí conversei com a superintendente, que na época era a Maria Elisa Paciornik, né, que me entrevistou. E aí até foi meio esquisito, engraçado, porque eu vim para a vaga, fui aprovado na vaga, eles me avisaram sobre a vaga, que eu tinha sido aprovado, e 3 semanas depois eles cancelaram a vaga. E daí falei, não, beleza, não era para ser, tudo bem, né? Ainda tinha o meu outro emprego, graças a Deus, né? Não tive problema em relação a isso. E deu mais ou menos, acho que um ano, eu acho, lá por 2016, mais ou menos, passou um bom tempo, assim, acho que talvez até um pouco mais de um ano. Teve um dia, assim, que eu estava lá trabalhando, sabe aqueles dias de trabalho que dá tudo errado, que tudo acontece errado, maior confusão. Eu falei, puta que saco, eu não queria continuar aqui. Eu peguei e mandei um e-mail para cá, perguntando para a pessoa que era do RH na época, e com cópia para a Maria Elisa, perguntando, eu falei, da vaga. E no fim, assim, eles falaram que, elas me responderam assim, praticamente de imediato, dizendo que a vaga estava sendo aberta, queriam saber até se eu tinha interesse novamente, daí eu respondi que sim, daí voltei, fiz uma nova entrevista, conversei novamente com eles, daí dessa vez deu certo. Isso foi final de 2016, e daí eu comecei aqui na associação no início de 2017. Completei aí 4 anos, então, de associação de amigos do HC. No início, assim, foi... O que aconteceu? Eles até demoraram, daí eles justificaram para mim o porquê da vaga, e depois cancelarem a vaga, e daí retomarem com a vaga novamente. Então, assim, eles tinham uma ideia, eles já vinham desenvolvendo a questão da implantação de controle orçamentário aqui dentro da associação, né? Então, surgiu a necessidade, eles viram que realmente era algo que estavam precisando fazer, né? Até mesmo por conta das entradas de recurso da Mega Mania e todas essas coisas assim, eles estavam sentindo a necessidade de ter esse controle maior. Então, por isso daí da retomada aí do meu processo, da minha vaga. Então, o começo foi assim, aquele começo, as coisas vão um pouco mais devagar, até para você se ambientar, até assim porque eu nunca tinha trabalhado em terceiro setor, eu vinha de empresa totalmente privada, vinha de outra área, eu trabalhava com engenharia, então era bem diferente o segmento no qual eu estava e no qual eu estava agora entrando, né? Então teve um tempo de adaptação, de ambientação, não só com as pessoas, mas com o trabalho e com as questões, né? Com as particularidades que cada área, que cada segmento tem. Então demorou ali um tempo para a gente conseguir, né, se encaixar bem aí com toda essa função, até porque também era algo novo aqui para a associação. Logo em seguida, a gente já começou também a ter a questão de implantação de sistemas, a melhorar um pouco mais essa questão, né? Mas depois disso a coisa embalou, foi indo, e a gente foi, ao passar dos anos, aí melhorando cada vez mais, né? Tinha bastante diferença, assim, em questão, eu vejo a diferença principalmente em questão de estrutura, né? Não só de equipe, né? Estrutura física até nem tanto, mas eu vejo, assim, uma grande diferença de estrutura de equipe e principalmente de reestruturação de áreas,
né? Eu entrei, a gente não tinha assim hoje tanto controle, tanta informação como hoje a gente consegue ter. Só que isso é um conjunto de coisas, né? Cresceu a área financeira também, a gente passou a ter uma nova contabilidade que também foi bem mais ativa do que a gente tinha na época, e com isso a gente foi desenvolvendo processos e tudo mais, né? Então, comparado hoje com a associação de 4 anos atrás, eu vejo uma diferença grande, não só de equipe, mas também principalmente de qualidade de informação que a gente tem hoje a mais do que na época que eu iniciei aqui. E isso facilita totalmente a vida, né? Porque tomada de decisão você tem que fazer baseado em alguma informação, posicionamento estratégico, para todas essas coisas você precisa estar baseado em alguma informação. E hoje a associação detém, né, todas essas informações. A megamania é extremamente fundamental e necessária para a associação, né? Quando eu entrei aqui já existia essa parceria, né? Já existia aí toda a questão de repasses e recebimentos da Mega, né? E isso vem se fortalecendo cada vez mais, né? Essa parceria que eu vejo que a associação tem com a Megamania, ela vem aí ao passar dos anos ficando cada vez mais forte, cada vez mais estabelecida. Uma até das minhas funções aqui dentro é fazer a prestação de contas mensal dos recursos, da utilização dos recursos da Megamania. Isso é bem interessante porque isso mostra, né, eu acompanho e eu vejo efetivamente, mês a mês, o que a gente faz, como que a gente na verdade aplica esses recursos que a gente recebe da Mega, né? E ali a gente consegue acompanhar, né, exatamente como que um parceiro impacta realmente o nosso dia a dia e impacta realmente o nosso objetivo final, que é atender ali o hospital, né? Então hoje é um parceiro forte, é um parceiro bem estabelecido e é um parceiro extremamente necessário aqui para a associação, né? Eu acho que os nossos grandes investimentos, os nossos maiores investimentos que a gente repassa para o hospital, eles hoje são, né, grande parte aí feito com os recursos que vem da Mega. Olha, eu vejo como eu falei ali, né? A gente hoje tem muito mais controle e muito mais acesso à informação, né? Isso não é só fruto do meu trabalho, mas sim fruto de um conjunto de coisas, né? Eu trabalho muito próximo ali com financeiro, com a área de compras e tudo mais. Então a gente tem essa integração, né? E eu acho que é isso que garante também hoje que a gente consiga ter todas essas informações, né? Mas eu digo que é sim algo extremamente necessário, é algo importante você saber o quanto entrou de recurso, o quanto você utilizou do recurso, o quanto que a gente tem em gasto, você ter todo esse controle. Não adianta você receber recurso e você não controlar aí os recursos que você recebe, né? Você tem que saber de que forma isso está sendo aplicado, você tem que saber de que forma isso está sendo distribuído, né? E é esse acompanhamento que a gente faz, que eu faço ali no caso mês a mês, né? Ver aquilo que foi previsto com aquilo que foi efetivamente realizado e entender o porquê e como que isso aconteceu. Se a gente gastou a mais, tentar ver aonde foi e tentar entender e tentar justificar o porquê que isso aconteceu. Como da mesma forma se foi a menos, às vezes a gente pensa que gastar menos daquilo que estava previsto é bacana e realmente o é, mas realmente o é quando você tem fatos que permitam que isso aconteça, né? Quando você muda alguma coisa que venha te trazer mais economia, quando você consiga reduzir custos de uma maneira consciente, né? Simplesmente economizar por não fazer ações que estavam previstas, né? Não é uma coisa assim tão interessante, tão lógica. Então fazer todo esse acompanhamento,
mês a mês, entender o porquê, entender como que estão as contas, como que estão as entradas de recursos, bem como os repasses, né? E isso traz informação. E informação acho que é o essencial aí para que a gente consiga fazer toda a nossa tomada de decisão e o nosso posicionamento e tudo mais. Eu acho que no mês a mês a gente consegue sentir isso. Quando a gente fecha o mês, a gente vê o quanto que a gente conseguiu repassar ao hospital, né? Então, esses é um dos números que a gente gera todo mês. O quanto que a gente conseguiu com todos os nossos recursos captados mês a mês, o quanto que a gente conseguiu destinar ali não só ao hospital, como ao Dedica e tudo mais, né? Então, esse impacto, isso daí a gente sente direto ali no fechamento de mês, né? É algo que a gente consegue perceber bem. Eu acho assim, a associação, ela foi assim, de certa forma, uma mudança, né, que eu tive. Que eu vim de uma área em que eu totalmente diferente, na qual eu não estava satisfeito, na qual eu não estava me sentindo ali plenamente realizado profissionalmente, né? Eu vinha de uma empresa privada em que a ideia ali era a gente sempre lucrar e, né, trazer cada vez mais dinheiro, trazer, né, cada vez mais recurso para a própria empresa. E eu caio daí numa instituição que ela tem uma visão totalmente diferente, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recurso, mas a gente não precisa disso para enriquecer. A gente precisa disso justamente para ajudar o próximo, a impactar aí no dia a dia das pessoas que precisam, né, de acesso à saúde. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque você vê que o teu trabalho ele vai muito além daquilo que você executa, vai muito além daquilo que você espera no fim do mês, que é só um salário. Importa, é importante isso, lógico que é, mas eu acho que você vê a causa e você vê a diferença do teu trabalho impactando e modificando e melhorando a estrutura de um hospital como o HC, eu acho que isso faz uma baita diferença e é extremamente gratificante, né? Você vê que aquilo que você faz, mesmo que não seja uma ação direta, né, ali você vê que aquilo que você e todos os seus colegas fazem conseguem realmente fazer a diferença. E eu acho que isso é extremamente válido e é extremamente gratificante no final das contas. Eu desejo que a associação tenha uma vida muito longa, que ela consiga se estruturar e se desenvolver cada vez mais, porque o trabalho aqui que é feito, né, no máximo de excelência que a gente consegue e que isso tem um impacto direto aí à nossa sociedade. Então, acho que cada vez mais que a associação conseguir crescer, conseguir melhorar e conseguir evoluir, melhor é não só para a gente, mas também para todos aqueles que se beneficiam aí com o nosso trabalho. Então, com que a associação complete muitos outros 35 anos e consiga aí cada vez mais se desenvolver, se estruturar e crescer para conseguir ajudar cada vez mais aí as pessoas que tanto precisam.